O Festival de Parintins está super em alta, ainda mais depois daquele fiasco do BBB, né? Que foi a coitada da menina ter perdido a festa dela para aquela outra tonga fazer a festa do Brás, né? Isso comoveu aí muitas pessoas, né? Todo mundo morreu! Acabou. Desde aquela época que aconteceu isso, eu tenho pensado em trazer um vídeo aqui para falar sobre o Festival de Parintins. Comparar o Festival de Parintins ao Carnaval é até, como poderia se dizer assim, injusto. Um dos questionamentos que eu mais encontrei pela internet é que o boi não atrai o Brasil, como o carnaval atrai o Brasil. E não se sabe muito bem o porquê que isso não atrai o Brasil, mas entre linhas, né? Porque se a gente for colocar de contexto histórico e do pessoal do Amazonas, né? Que não é um pessoal, assim, que é valorizado pelo Brasil, pois é só a gente ver pelas notícias, muitas coisas a gente nem fica sabendo o que acontece por lá. E este Festival de Parintins mesmo, se não tivesse essa menina dentro do BBB, a gente nem saberia da existência nesse ano de 2024. A não ser que você seja, né, uma pessoa que goste disso e que tenha ido atrás. Não quero dizer também, não vai interpretar que não existe, porque eu não sei, né? Eu não sei, existe o festival, mas eu não compreendo o que é o festival, o que demanda. Na verdade, se a gente for ver bem a real, nem o carnaval a gente entende direito o que é que demanda tudo aquilo, mas a gente gosta do feriado. E a gente tem que falar a verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja chegando aqui. Seja muito bem-vindo, meu nome é Andrei, esse aqui é o Andrei falando. No vídeo de hoje, então, a gente tá comentando sobre o Festival de Parintins, um festival muito bacana, lá que vem lá da Amazônia, né? Uma coisa muito legal e que eu acho super interessante da gente agregar aos nossos conhecimentos, né? Porque esse Brasil é tão grande e a gente não conhece nem 1% dele todo. Então, no coração da Amazônia nasce um dos festivais mais vibrantes e emocionantes do Brasil, o Festival de Parintins. O Festival de Parintins, então, ele aborda várias temáticas aí que tem relação com a cultura regional do Amazonas, né? Como os rituais indígenas, as danças tribais, costume dos ribeirinhos e as lendas que lá permeiam o lugar. E tudo isso é representado por meio das encenações, das alegorias, as alegorias que se transformam nas lendas, como o Boitatá. Depois a gente vai ver alguns exemplos assim muito legais de construções, né, de alegorias. E então, o Festival de Parintins, ele é um pouco parecido com o Carnaval, sim, mas ele é mais uma festa regionalizada que conta todo esse mistério dessas lendas. Mas fica aí que a gente vai entender ainda ponto por ponto e eu tenho certeza que você não vai perder tempo de conhecer mais essa pérola, só que agora de um sentido bom, do Brasil. O festival, ele acontece sempre no último final de semana de junho e as apresentações têm mais ou menos de 2 a 2 horas e meia. O Festival de Parintins, ele Parintins é uma cidade, para você entender. Vamos lá. Parintins é uma cidade. E lá ocorre um festival que tem como temática 2 bois. O boi garantido e o boi caprichoso. Isso, esses 2 bois, eles fazem assim, ó. Pá, eu não quero falar com você, e eu vou falar com você, e não sei o que. E daí, toda essa rivalidade se junta dentro de uma arena. Diferente do carnaval, que é uma avenidona assim, que nós vai lá pro fundo e anda 1h20. Aquele povo anda com aquelas fantasias pesadas. Volta o cão arrependido. Não, o Festival de Parintins, ele ocorre dentro de uma arena. E dentro daquela arena ocorre apresentações, encenações, com boneco, com um monte de coisa acontece ali e conta uma história das lendas. O Festival de Parintins, ele tem, assim, coisas certas. Ele tem que contar e remontar temas específicos que são relacionados. Então, tem o tema relacionado ao povo indígena, então tem que contar uma história em cima daquilo. Então, é diferente do carnaval, que normalmente no carnaval, nos enredos, né, nos sambas enredos, são homenageados uma pessoa, né? Homenageou Elba Ramalho, homenageou Chico Sertão Chororó. Então, essas coisas assim que diferem um do outro. A música / samba enredo em Parintins é chamada de toada.
Foi o que eu comentei com vocês no começo, que eu estava tendo uma dificuldade de encontrar o que era toada e entender o que era toada. Então, toada, ela é um gênero musical e a arte matriz por volta de tudo que acontece no Festival de Parintins. Então, a coreografia é baseada na música, a história é contada na música. Então, a toada é o que envolve todos os elementos dessa grandiosa festa. Alguns comentários aí na internet, entrei em fóruns, dei uma olhada em vários lugares, né? E alguns lugares eles comentam que aquilo sim é uma ópera. Tem atos, luz, personagens, tudo o que uma ópera popular pede. Então, em muitos lugares eles falam sobre isso, de uma ópera popular, uma ópera cabocla que conta uma história. Os dois bois que envolvem toda a magia do festival, eles precisam contar uma história, chamados temas, né? Relacionados então à Amazônia e aos povos indígenas, como já tinha falado aqui antes, tá ficando repetitivo, porque quantas vezes já falou povos indígenas e Amazônia? Vai ter que falar, porque é lá, né? Não tem o que fazer. Quer que eu fale do quê? Rio de Janeiro? Uma das toadas mais famosas aí é uma toada chamada Vermelho, que ela é famosa na voz da Fafá de Belém. O levantador de toadas, ele é o puxador lá do carnaval. E por noite ele pode cantar cerca de 50 toadas, entre elas inéditas ou antigas. Então, tanto essas toadas quanto os levantadores da toada, eles são julgados por uma comissão aí de um monte de pessoa que julga eles e dá nota. Fala, não me diga! Pra você ter noção, até a arquibancada, até o povo que vai torcer, tem nota também aí no Festival de Parintins. A rivalidade entre o boi garantido e caprichoso. Tentei aqui colocar as cores, aqui o vermelho e o azul pra gente dar essa cara de Festival de Parintins. Mas tá muito calor, então eu ainda tô de luto. Luto porque tá muito quente. Essa rivalidade transcende o simples entretenimento e se torna uma coisa cultural muito linda, muito rica. Então essa rivalidade ela transcende o simples entretenimento e se torna uma celebração cultural. Mas para entender tudo isso bem certinho, nós vamos explorar as raízes, tradições e os significados por trás das cores vibrantes e exuberantes performances que rondam todo esse festival. Vale muito a pena tá continuando aqui. Se você tá gostando até aqui desse vídeo, esse vídeo especial, esse vídeo aqui que tá a produção nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se quiser pode deixar um comentário porque vai ser muito legal. Ó, a moto passou. Eu já falei que a gente vai ter que acabar com essa moto. Vai ter que ter 2 cachorros para cada moto. Entendeu? Bota 2 cachorros para cada moto. Um para morder o pé e outro morde a bunda, tá? Aí você me pergunta assim, André, mas preciso conhecer sobre a origem, a história desse festival. Já falaste que é da Amazônia e é do povo indígena, mas o que é e de onde veio tal fato para dizer-nos qual é o fato? Então agora eu vou dizer o fato para vocês. O Festival de Parintins, ele remonta a essas tradições, então, que eu já disse pela milésima vez, dos povos indígenas, do povo da Amazônia, né, os povos locais de lá, e eles celebravam os rituais de agradecimento pela colheita e pela fartura da natureza. Com o tempo, essas celebrações foram se misturando, se mesclando com elementos do folclore regional, né, e das festas religiosas, culminando na criação mais ou menos aí do que é hoje, como conhecemos o Festival de Parintins. Bom, no caso que a gente não conhece, não escrevia isso, mas nós vai conhecer agora. Mas já teve uma introdução boa, que sempre dorme minha perna. Eu gosto de ficar assim, com a perna em cima e dói a perna. Mas vamos lá. A história moderna do Festival de Parintins, ela nasce ali mais ou menos por 1960, quando um pessoal pegou e falou assim, vamos retomar a história do nosso povo, tá? E daí eles falaram assim, carnaval tá lá, né? Porque o carnaval ele data de 1830 mais ou menos e o Festival de Parintins 1960.
né? Então, inspirados pelo carnaval, eles introduziram esses elementos de competição e performances dramáticas no Festival de Parintins, criando a estrutura básica do festival. Apesar do que possa parecer que eu não conheço, você não conhece, mas o Festival de Parintins ele é super famoso e atrai tanto a comunidade local quanto o povo de fora do país, né? Porque a síndrome do vira-lata, ela tá implantada, né? Ela tá implantada. Que eu vi em N lugares, as pessoas acham que tá porque tá na internet, elas podem falar o que elas querem. Então, chamando isso daí de festinha da mata e não sei o que. Gente, o povo é complicado. Mas a festa de Parintins, né, essa celebração, ela é muito conhecida fora do Brasil e pouco conhecida dentro do Brasil. Então acho que por isso que vale, sabe? Eu sou um cara branco. São os homens brancos privilegiados, velho. O Fiuk, né? Mas sem zoeira, né? Tipo assim, eu sou um cara branco do sul do país, uma mistura de alemão com o pessoal ali do Mato Grosso do Sul. Se a gente não vê na TV essas coisas, a gente não conhece. Hoje ainda, com a internet, né? Pô, vamos colocar assim, 2010 ali, que foi o boom da internet mesmo, que foi quando eu parei de ter internet discada em casa e tudo mais, a gente acaba não vendo essas coisas. Então um festival que data de 1960, né, a gente não fazer ideia do que é, o que tá acontecendo, é porque alguma coisa está sendo negligenciada. E isso acho que foge um pouco da militância, sabe? Só do militar por militar, mas que, colocando isso, que eu sou uma pessoa que não tem relação nenhum com esse festival, não tem relação nenhum com esse povo, quero conhecer, então eu acho que a gente tem que estar aberto a conhecer mesmo e a divulgar. Então isso é muito importante. Eu vejo isso como uma coisa muito importante e é a intenção do canal aqui, né, do Andrei falando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Trazer essas informações, trazer essas coisas assim que às vezes elas estão muito fora do nosso mundinho, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? A gente precisa entender que o Brasil é muito grande, o Brasil é uma mistura de muitas coisas e a gente precisa conhecer as maravilhas que tem aqui dentro. Então, para entender essa história, nós chegamos numa parte muito importante, que é falar sobre o boi. De onde vem essa coisa do boi, né? Que eu fiquei assim, tipo, o boi briga, né? O boi não briga. E daí a gente vai atrás pesquisar e a gente descobre que o boi bumbá, ou Bumba Meu Boi, ele é uma lenda, assim como o Saci Pererê, como a Cuca, o Curupira e todas essas outras lendas que a gente conhece graças ao sítio do Pica-Pau Amarelo aí, né? Que a gente também não pode tirar todo o mérito do Monteiro Lobato. Do nada jogou um Monteiro Lobato aqui. Ai, meu Deus. Pra exemplificar essa lenda, pra você entender, assim, eu tive que assistir um videozinho de criança, literalmente. Um videozinho de criança que tá explicando mais ou menos essa lenda. O que acontecia era que tinha um fazendeiro que tinha muitos animais aí numa fazenda e ele cuidava de todo mundo muito bem. Gostava de todo mundo. Mas ele gostava em especial de um boi preto com chifres reluzentes, né? Assim como conta na história. Ele gostava muito desse boi e todo mundo na fazenda tratava muito bem esse boi que se destacava, né? Esse boi é normalmente o que a gente chama na vida da gente é o que? Puxa-saco. Todo assim o boi. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É o boi. Aí tá, o boi tava lá, muito querido, não sei o que. Certo dia, o boi desapareceu. Sumiu. Procura boi pra cá, procura boi pra lá. 3 dias procurando o boi, foram achar o boi dentro do rio. Que o boi tava dentro do rio, ninguém sabe. O boi tava dentro do rio, quase desfalecido, morto, até que daí cataram ele, o velho não, que o velho é patrão, né? Como todo bom patrão, o velho tava na casa. E os empregados achou o boi, tirou o boi do rio, um monte de empregado então tirou o boi do rio, colocou ele ali e foram lá chamar o velho. Pois o velho veio e falou assim, meu boizinho, que você anda muito mal, não sei o que, deu mas sem atitude. O velho não teve atitude nenhuma, daí o funcionário falou assim, eu vou lá chamar o pajé, porque tinha
os índios ali em volta. Os índios moravam ali em volta, né? Provavelmente esse cara invadiu alguma terra dos índios, mas isso a gente não vai falar hoje. Aí ele foi lá, chamou o pajé. O pajé veio com a turma toda e começou ali a fazer a oração, começou a falar umas coisas pro boi, e daí do nada... saber, e até o sanduíche, esse boi me levanta do chão, como se fosse o Shrek beijando a Fiona. Para o primeiro beijo do amor verdadeiro e assumir a sua verdadeira Levanta do chão numa mágica toda. O boi me vem com uma estrela na testa. Isso, uma estrela na testa em uma espécie de manto. Em cima dele cheio de insígnias, broches e coisas assim, que vai ter um significado, né? Mas como é história pra criança, que é o mais fazer a gente entender. Aí coisou, daí o patrão falou assim: "Bumba, meu boi, não sei o que lá, seja festejado." E daí desde aquele dia, no dia 30 de junho, né, que conta a história, dia 30 de junho, o patrão então fez uma festa, chamou todo mundo, chamou o pajé, a tribo, todo mundo, e foram festejar o boi. Então o boi renasceu-vos do renascimento, né? Aí um pouquinho assim pra gente entender, né? Então as coisas que a gente não entende. Eu contei assim pra você entender, né? Pra você não fazer assim, eu não entendi. Tem desse tipo de gente, né? Mas, ó, vamos lá. O enredo ele gira em torno, então, dessa morte e ressurreição do boi, né? Então é super legal, porque daí ele junta todas essas coisas, assim, do ciclo agrícola, que eles falam, né? Da parte agrícola, das festas religiosas e tudo. Então tudo isso traz o boi. Aí depois eu não achei, mas fala o seguinte: o boi garantido e o boi caprichoso, cada um deles, eles representam, né, alguma coisa. Então eles têm a própria cor, os próprios símbolos e as próprias tradições. O boi garantido, com suas cores vermelho e branco, conhecido pela energia e paixão das performances, representando então o mito do boi bumbá vermelho. Ele traz consigo a força e a vitalidade da cultura amazônica. E aí tem o boi caprichoso, com as cores azul e branco. Inspirado no mito do boi bumbá azul, ele evoca a magia e o mistério da floresta. A rivalidade entre esses dois bois, ela é muito antiga, e a gente vai entender agora por que falam tanto dessa rivalidade, porque eu não sei o que o boi é rivalidade. A grande rivalidade entre esses dois bois, ela nasce do quê? A vizinha fofoqueira fala pra outra assim: fulano, que o meu boi nasceu primeiro. Fulano, que o meu boi nasceu depois. E meu boi nasceu primeiro que o seu boi, porque o seu boi não é nem do tempo do meu boi. Então basicamente é isso. Sem dados corretos de quando um foi fundado, antes ou depois do outro, ninguém sabe essas coisas ao certo. A rivalidade, ela entra por esse viés aí, então. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então a rivalidade entre esses dois bois se dá por esse motivo. Uns falam que esse boi e a lenda desse boi vermelho veio primeiro, outros falam que a lenda do boi azul veio segundo e veio primeiro também. Então não entendi nada. Agora entendido o que são os bois, entendido um pouco sobre a cultura do Festival de Parintins, a gente vai lá pra agora. Como que é que a gente vai? A gente vai pra algum lugar. O Festival de Parintins, ele vai muito além dos palcos. Ele tem um impacto profundo na cultura local e na região como um todo. Uma das maneiras mais evidentes assim que a gente consegue ter do Festival de Parintins, dos bois bumbás, o quão eles são importantes, é que eles remontam e trazem sempre essas tradições amazônicas. Então isso é muito importante para o povo, não deixar morrer o que eles aprenderam com a avó, com a bisavó, né? Remontando e contando os mitos, lendas e rituais, é possível manter a história muito bem viva, para que eu, um mero paranaense, aqui com 27 anos, esteja agora desbravando e entendendo um pouco mais dessa cultura tão importante para um povo. Acho que não é necessário falar sobre isso, mas vamos falar que o festival ele também desempenha um papel crucial que movimenta toda a economia local. Milhares de visitantes visitam Parintins para conhecer um pouco mais sobre os bois e a sua cultura.
Isso gera uma receita que a gente sabe que faz muita diferença para a divulgação da cultura desse povo. Por fim, o Festival de Parintins ele serve como um ponto de encontro e celebração para as comunidades locais, promovendo a coesão social e fortalecendo os laços de identidade e pertencimento desse povo. É um momento de orgulho e de união para esse povo, onde as diferenças são deixadas de lado em prol de algo muito mais importante, que é preservar e celebrar a cultura única da Amazônia. Em resumo, o Festival de Parintins é muito mais do que apenas um evento de entretenimento. É um momento de celebrar as diferenças que esse povo tem dentro deles mesmos e se unirem para poder criar algo fantástico, algo muito legal. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se encantado um pouquinho com a cultura de Parintins, né? E a cultura Parintins e a cultura amazônica, né? Se a gente puder dizer assim, a gente pode, porque né? Não tem essa de se posso. Algo que vale ser muito destacado sobre o Festival de Parintins é que muitas das coisas que são usadas no Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, elas vêm de Parintins e do povo amazônico. Um exemplo é a máscara usada aí pela Paola Oliveira, que viralizou muito nesse ano de 2024, né? Que tem esse movimento onde ela vira essa... como fala? Essa onça, né? Isso já tinha sido feito em Parintins há muito tempo. E é legal ver então que uma coisa que chamou tanto a atenção do pessoal agora em 2024 já está sendo feito há muito tempo atrás por um povo que tem uma criatividade assim imensa em criar essas coisas. Então é por isso que eu acho que é importante visitar e revisitar esses momentos da história de um povo que é tão importante. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante aqui pra mim, pra gente estar crescendo o Andrei Falando. E lembrando que agora aqui no Andrei Falando tem vídeo segunda, quarta e sexta. Mais conteúdo pra você, hein? E não podemos esquecer então de um provérbio aí muito famoso que diz o seguinte: porque quem fala muito sempre tem mais o que dizer. Até o próximo blá 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 blá.